João 14, capítulo 14, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, irmãos, até aqui. Os irmãos podem se assentar. E antes de entrar aqui na palavra, eu queria explicar um pouquinho para os irmãos porque eu cheguei nesse versículo, nessa passagem, porque teve aqui o filme, né, na semana passada, e nós fomos ministrados também pelo pastor, depois do filme, e pelo filme também, pelo especial de Natal. E nós compramos alguns itens, né, do The Chosen, e eu usei essa camisa um pouco antes de vir para o filme, eu usei essa camiseta lá na loja, né, tomei um banho um pouco mais cedo, já fiquei pronto, e fiquei usando a camiseta, e algumas pessoas me perguntaram o que está escrito aqui atrás da camiseta. Aí eu vim para o filme, nós assistimos, tem até alguns outros irmãos aí com a mesma camisa, e após aqui o especial que nós assistimos, tinha um aniversário do meu pai, e nós fomos para o aniversário do meu pai, e as pessoas também me perguntaram o que está escrito nessa camisa, e é o que eu queria que fosse o tema de hoje, que está escrito aqui sim, as pessoas devem saber. E quando me perguntaram o que as pessoas deveriam saber, eu respondi com as palavras minhas, né? Mas queria trazer hoje com as palavras da Bíblia, o que as pessoas devem saber. E no dia eu falei que deviam saber sobre Jesus, sobre o que Ele representa para nós, o que Ele veio fazer na terra, o que Ele faz até hoje. Mas eu queria trazer essa mensagem para os irmãos, o que as pessoas precisam saber, devem saber, né? Que no dicionário também significa o que as pessoas têm que saber, o que as pessoas precisam saber, o que as pessoas necessitam saber e o que as pessoas carecem de saber. O devem, nessa frase, significa também essas coisas. E então, primeiramente, eu queria explicar para os irmãos o tema dessa mensagem, por que eu cheguei nesse tema e o que significa o devem nessa frase, né? E o que as pessoas devem saber, precisam saber, é muitas vezes o que nós já sabemos, mas também precisamos diariamente ser relembrados. Porque por muitas vezes nós ficamos sabendo disso há muito tempo, e escutamos isso diariamente, mas passa batido, passa como se fosse uma coisa comum, passa como se fosse uma coisa natural. E o que as pessoas lá fora não precisam saber, que nós já sabemos que nós estamos aqui por isso, não é uma coisa comum, não é uma coisa natural. É uma coisa extraordinária, maravilhosa, que é sobre Jesus, porque tudo é sobre Jesus. É isso que nós vamos ver nessa noite. E as coisas também que as pessoas devem saber, por muitas vezes, depende da sua geração e da sua época. E é sobre isso que eu queria dividir a mensagem de hoje. Eu quero falar sobre o que as pessoas precisavam saber no Velho Testamento, que é antes da vinda de Jesus, no Novo Testamento, que foi o seu nascimento, como nós vimos no filme, e o seu ministério, e o que as pessoas devem saber após a sua ressurreição. Então, eu queria dividir a mensagem nessas três partes. E começando pelo Velho Testamento, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em Isaías 7,14. Isaías 7,14. Que diz assim, ó, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse será o seu nome, Emanuel. E no mesmo Isaías 9,6, também diz assim, porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o que as pessoas tinham que saber, deveriam saber, necessitavam saber no Velho Testamento? Que tinha uma promessa de um Salvador, como diz aqui em Isaías. E isso é tão maravilhoso, eles tinham que saber tanto disso, que é o que dava força para eles continuar seguindo a lei, cumprindo a lei, esperando aquela promessa ser vivida na vida deles,
que há relatos de centenas de vezes que essa promessa foi feita no Velho Testamento. Não foi nem uma, nem dezenas, mas sim, os estudiosos dizem que a promessa do Messias é relatada centenas de vezes no Velho Testamento. E não é diferente para os dias de hoje para nós. O que eles precisavam saber é que tinha um Salvador, que ele ia vir para a terra, como já foi ministrado pelo pastor Celso, que às vezes as pessoas entenderam errado, que pensou que eles iam reinar na terra, mas eles sabiam que o Messias viria, independente deles terem entendido errado, eles tinham a fé que ele chegaria. E conosco não é diferente, nós temos que saber no dia de hoje que esse Messias, ele voltará. Nós, como eu disse, nós já sabemos, mas por muitas vezes nós temos que ser relembrados, porque nós não vivemos como se ele estivesse voltando. Nós não vivemos como se a promessa fosse realidade, como se já tivesse a porta à volta dele. E mesmo se não for na nossa geração, como eu disse que a promessa é por geração, a nossa vida passará e nós precisamos ter vivido como se ele já estivesse voltando, porque se a vida acabar para nós, quem garantirá onde nós estaremos? Se um dia nós realmente veremos ele pessoalmente, viveremos com ele na eternidade. Então, as pessoas necessitavam daquela promessa, que é relatada centenas de vezes na Bíblia, para ter fé, para continuar caminhando, para não desviar os seus caminhos, para andar na lei, porque nós sabemos que naquela época, se você não andasse na lei, você perderia a sua vida, porque era olho por olho, dente por dente. E se eles perdessem a vida deles, eles não viveriam a promessa. E nós, nos dias de hoje, não é diferente. Nós temos que andar no caminho do Senhor, fugindo dos pecados, sem entregar nossa vida para o inimigo, porque senão nós não viveremos a promessa também. A vinda dele, o retorno dele, ou no arrebatamento também, que indiferente da situação, se é na nossa geração ou não, isso acontecerá e fará toda a diferença na nossa vida. Então, no Velho Testamento, a promessa era que o Messias ele ia chegar, e para nós também a promessa é que ele voltará. Então, nós devemos viver de acordo com essa promessa, como eles viviam, as pessoas que viviam corretamente naquela época. E no Novo Testamento, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em Lucas 2, 20. Não, desculpa, Lucas 2, do 8 ao 20. E vou lendo para não tomar tempo, e é o que nós assistimos naquele especial de Natal. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo lhes disse: não temais, porque eis que trago novas e grandes alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: acharás um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso, o que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressados e acharam Maria e José, o menino deitado na manjedoura. E vendo, o divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo, e o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido dito. E o que no Novo Testamento, primeiramente, as pessoas precisavam saber, e careciam de saber, que a promessa estava começando a ser cumprida. E elas precisavam tanto de saber que Deus usou os pastores para sair anunciando. O Salvador nasceu, o Messias nasceu, como nós assistimos, e eles saem falando. E é o que nós temos, o Salvador nasceu, ele está vivo, né, ele está aqui entre nós. E é o que nós temos que falar para as pessoas que perguntam para nós o que elas devem saber. É que o Messias, ele ainda vive, ele está vivo, ele vivia antes de nascer aqui na terra, ele viveu aqui na terra e ele vive para sempre, ele vai viver até a eternidade. Assim como nós planejamos viver para a eternidade, ele é o dono da eternidade. Tudo é dele, tudo é para ele.
E em Lucas 4:31 também diz assim, 4:31 até o 37, diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que vivia em um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contra ti, Jesus Nazareno? Viste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai daqui. E o demônio, lançando-se por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falaram entre uns e outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e o poder, e ele sai. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. E primeiramente, o povo do Novo Testamento, o povo que viveu na época que Jesus teve seu ministério, que Jesus nasceu e conduziu seu ministério aqui na terra antes de ser crucificado, eles precisaram saber que o Messias estava entre eles, e agora eles precisavam ter sinais e ter visão dos seus sinais e maravilhas. Porque a palavra anuncia no Velho Testamento que ele faria coisas extraordinárias. E era o que os milagres de Jesus demonstravam para o povo. O povo necessitava saber desses milagres. E nós, até hoje, também vivemos por esses milagres. A nossa fé vem através dos milagres que Jesus fazia e que Jesus ainda faz no meio de nós. Ele não mudou, Jesus não muda, Ele é o mesmo. Antes, agora e para toda a eternidade. E Ele ainda faz milagres, Ele ainda liberta, Ele ainda cura, Ele ainda traz a salvação para o meio de nós. Então, nós temos que falar para o povo lá fora, que não o conhece, que o Jesus, Ele vive, Ele é o mesmo, Ele ainda faz maravilhas e milagres e prodígios no meio da gente. Então, o Velho Testamento tinha que saber que existia uma promessa. O Novo Testamento, que era o ministério de Jesus, tinha que saber que essa promessa estava entre eles, e os seus milagres e os seus prodígios e a sua obra estava sendo cumprida. E o que todos nós precisamos saber, de hoje até a vinda de Jesus, eu queria compartilhar com os irmãos, que começa em Marcos 16:9, que diz assim, em Marcos 16:9: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. Então, o que nós precisamos, irmãos, saber de hoje, até a volta do Salvador, de Jesus para a terra, é que Jesus, Ele ressuscitou. Como eu já disse, Ele vive no meio de nós. Ele pagou nossos pecados naquela cruz, venceu a morte e ainda deixou o Espírito Santo para nos conduzir para a vida eterna. Ele não deixou nós órfãos, como a palavra diz. Ele deixou o Espírito Santo para nos tocar e nos ensinar a viver nessa terra de acordo com a sua palavra. Nós temos esse privilégio no dia de hoje, de ser tocado pelo Espírito Santo, para Ele acrementar nosso coração, para fazer a gente se arrepender. Como nós já vimos aqui, a lei, se você não cumprisse, você perdia a vida. Aqui Jesus é tão misericordioso com nós que após o seu sacrifício, Ele ainda dá tempo de nós se arrependermos em vida ainda. Ele tem a misericórdia das nossas vidas, que nós podemos ainda, mesmo errando, no decorrer da sua vida, se arrepender e conquistar a salvação. Como Ele deixou ainda claro no seu ministério com aquele homem na cruz, que nos seus últimos instantes, ele conseguiu o perdão de Cristo, né? Pedir perdão, e Jesus fez uma promessa para ele, como Ele faz para nós, que Ele estará na vida eterna. Não que nós temos que viver que nem aquele homem, pelos pecados, e tentar se arrepender no último dia, mas é só uma demonstração da misericórdia que Jesus tem pelas nossas vidas. Ele vive e Ele não desiste de nós. Aqui nós podemos ver na passagem do Senhor, que Ele apareceu para Maria Madalena, ela foi e comunicou, e eles não creram. Mesmo assim, Ele apareceu novamente para os discípulos. E a palavra continua dizendo que eles não creram novamente. E Jesus continua aparecendo dia após dia para nós. Por muitas vezes nós esquecemos
que Jesus, ele vive e nós perdemos o controle das nossas emoções, nós andamos desesperados, como a palavra diz aqui em João 14:1, não turbe os vossos corações, crede em mim, crê em Deus meu Pai. Então, se nós cremos nele, nós não vamos turbar nosso coração, nós vamos andar por aí desconsolados ou temerosos, ou qualquer outro sentimento que seja, que não vem sentimento do Espírito Santo, que venha da nossa carne. Então, que nós, irmãos, venhamos anunciar que Jesus, ele ressuscitou, para quem perguntar o que eles precisam saber, que ele ressuscitou, que ele vive e que ele faz milagres e prodígios ainda no meio de nós. E em Mateus 8, 2, 3, diz assim, Mateus 8, 2, 3. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O que nós precisamos saber no dia de hoje, e precisamos anunciar, é que Jesus, ele cura. Como ele curava lá na época do seu ministério, no Novo Testamento, ele cura até hoje, e ele vai curar até a sua volta. Porque Jesus, ele já pagou nossos pecados, ele deu a vida por nós, e ele cura nós dia após dia. Por muitas vezes, como já foi dito aqui por mim algumas vezes, nós vivemos sabendo dessa palavra, mas não vivendo ela na nossa vida, na vida dos nossos familiares, nossos irmãos. Ele não cura só enfermidade, como foi dito aqui nessa passagem de Mateus, mas ele cura a alma, ele cura rancor, ele cura mágoa, ele cura o nosso físico e o nosso espiritual. Hoje nós podemos ver que a medicina está tão avançada e não é difícil a pessoa curar o físico, mas quantos problemas emocionais as pessoas têm no dia de hoje. E por mais que a medicina está avançada, parece que o que mais as pessoas sofrem hoje é as doenças psicológicas, depressão, vários tipos de síndrome. Você vê no mundo de hoje as pessoas precisando de cura. E a palavra do Senhor diz que essa cura só virá através de Jesus. Não importa o quanto avance a medicina, não importa o quanto as pessoas estejam mais tecnológicas, se você não tiver Jesus, você não será curado verdadeiramente. Porque em Lucas 8:1 diz assim também, 8:1 e 2. E aconteceu depois disso, que andava na cidade, e de aldeia em aldeia, e os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. E em João 8,36 diz assim também, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso de que eu estou falando, muitos de nós precisamos ter a mente liberta por Jesus, para nós vivermos verdadeiramente a sua palavra na essência. Olha que lindo, se vocês for ver, cita Maria Madalena, que ela foi curada por Jesus e dela foi expulsada 7 demônios. E lá na frente, quando ele ressuscita, a primeira pessoa que ele aparece para anunciar a sua ressurreição é a mesma Maria Madalena. É aonde prova essa palavra de João 8,16. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que nós precisamos verdadeiramente sermos livres do que o mundo quer impor para nossas vidas, do que a nossa cabeça, ela querendo ou não, a nossa mente, ela é doutrinada desde a nossa infância, desde o nosso nascimento. Nos dias de hoje, nós vemos quão difícil é você criar um filho, quão foi difícil nossos pais nos criarem, porque nós somos diariamente doutrinados a ir contra a palavra do Senhor. Mas se Jesus verdadeiramente nos libertar, a nossa mente não será cativa das coisas desse mundo, dos pecados, dos nossos desejos carnais. Então, que nós vamos anunciar para as pessoas que Jesus, nos dias de hoje, Ele cura, Ele liberta, Ele vive, Ele está entre nós. E para nós que já sabemos dessa palavra, dessas coisas que foram ditas aqui hoje, né? Pois sabemos que muitas pessoas do mundo não sabem dessas coisas, e nós sabemos, nós temos que ser lembrados diariamente e colocar isso em prática na nossa vida. Porque se nós deixarmos cair no esquecimento, facilmente o inimigo ele nos tragará, porque fala que ele está ao nosso derredor, tentando tragar a vida de quem está a caminho do céu.
E nós temos que nos lembrados disso diariamente para edificar nossa fé, para nos dar força, para nos fortalecer, para que nós venhamos continuar juntos, caminhando para a salvação, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E temos que anunciar e sempre lembrar que Jesus, ele leva para o céu. Jesus, ele nos dá a oportunidade. Ele morreu naquela cruz para nos dar a oportunidade de conquistar a salvação. Por muitas vezes nós escutamos essas palavras e achamos que Jesus já fez a parte dele, e com certeza ele já fez, mas nós também necessitamos fazer a nossa. Nós necessitamos sermos dignos desse sacrifício que ele fez na cruz, sermos dignos de sermos chamados de filhos, sermos dignos de um dia irmos morar no céu, na onde ele diz aqui em João 4,16, aonde eu li no início e quero encerrar voltando para essa leitura, que ele foi preparar um lugar e voltará para nos buscar. Como diz em João 14, eu queria reler para os irmãos, a partir do 1, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vos sabendo para onde eu vou, conheceis o caminho? Disse-lhe Tomé: Senhor, não vos sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, eu quis começar com essa passagem e encerrar, porque, para mim, esses versículos, ele resume bem o que as pessoas precisam saber e o que nós temos que ser lembrado. Que Jesus, temos que crer nele, para nós termos uma mente sã, crer nele e crer no Pai. Temos que saber que ele veio, se sacrificou por nós, foi fazer morada e voltará para nos buscar. Temos que saber também que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não há caminho, sem ele não há verdade. Sem ele a gente vive numa mentira. E sem ele não há vida. Sem ele nós vivemos uma vida passageira de algumas décadas, sem sentido, sem esperança, por muitas vezes de sofrimento, com a mente conturbada, passando necessidades físicas, financeiras, até necessidades do dia a dia básicas. Nós vivemos uma vida medíocre, vamos dizer assim, sem ele. E com ele, por mais humilde que nós temos a nossa vida aqui, nós vivemos em paz, nós vivemos com a nossa mente sã, dando valor e sendo grato a tudo que ele faz por nós dia após dia. Então nós temos que saber que sem ele nós não temos nem essa vida terrena e muito menos a vida eterna. Nós temos que ser lembrados diariamente disso e temos que anunciar às pessoas lá fora que querem muito saber, porque como vocês escutaram eu falar, por apenas uma frase escrita na minha camiseta, quantas pessoas sedentas não perguntaram o que eles precisavam saber. E nós temos que anunciar isso que eles precisam saber, não só para eles saberem, mas para nós sermos relembrados diariamente. Porque a palavra diz que nós temos que conhecer a Cristo e continuar a conhecendo. Então, se nós sabemos coisas lá atrás, ficamos sabendo de coisas lá atrás, que edificaram nossa fé, que nos trouxeram até aqui, nós temos que nos ministrar diariamente também, para isso continuar nos dando força para caminhar e conquistar a vida eterna e um dia chegar à salvação, chegar ao privilégio de encontrar a Cristo, como foi ministrado aqui nos louvores e foi ministrado aqui através do pastor também, Celso. E nós vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por tudo que Ele já fez no nosso meio, está fazendo e ainda fará por nós. Pois a sua misericórdia, como também diz o pastor Carlos, uma palavra também que ele disse que guardou no coração dele, e chamou muito a minha atenção, eu guardei também, que a misericórdia do Senhor, Ele nos seguirá para todo sempre, né? E que essa misericórdia nos siga e nos dê direcionamento também, através do Espírito Santo, para nós também seguirmos a Cristo, até o fim dos nossos dias, amém? Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa oportunidade, desde já te louvamos, te agradecemos por esse ano que está se encerrando, por tudo que o Senhor fez aqui na nossa comunidade, também quero te agradecer por tudo que foi feito no meio dos jovens, dos irmãos, das irmãs, no meio dos nossos ministérios, e que o Senhor nos dê um final de ano abençoado, que o culto de domingo seja uma bênção, um culto
natalino, que possa ser grandiosamente o seu nome edificado aqui nessa casa, como sempre foi feito, e que o Senhor prepare um ano de 2025 abençoado para nós. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém.